Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. E pra quem me conhece, bem-vindo de novo ao meu canal. Eu moro aqui nos Estados Unidos, hoje estou morando na Califórnia. E quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer vídeos sobre variados, vários temas e tal. E, e um dos temas que eu sempre abordo aqui no meu canal é sobre religião, né? Então eu queria compartilhar com vocês aqui mais uma maravilha, né? Do mundo dos falsos profetas, né? Desse mundo, sistema religioso, né? Corrupto. E hoje eu vim aqui pra queimar. Queimar é. Beleza? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês esse vídeo, né? Eu gostaria que vocês assistissem comigo, eu vou colocar aqui. E eu fiquei indignado porque eu tava assistindo um podcast, né, esses dias. E aí me recomendou o vídeo, né, desse cara. O nome dele é Rodrigo Silva. E ele falou que Jesus era comediante. Não sei se vocês viram esse vídeo. E, enfim, queria que vocês assistissem comigo, porque, enfim, vão assistir comigo e eu gostaria de compartilhar essa bizarrice com vocês. Vamos lá. Por isso que Deus Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Como nascer da água? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemos, aí que tá, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado, eu falei isso com você. Então, a gente tava Né? conversando sobre Ele falou, isso. olha, se eu tô falando das coisas da terra, você não tá entendendo, como é que você quer que eu te fale do Aí ele usava céu? metáfora, Usava parábola, metáfora. E exagero. Jesus jogou direto. Mas são as ferramentas que a gente usa para fazer piada. Exatamente. Só que não parecem piadas porque ressoavam na época, né? Não é? Então, vocês viram que ele falou que Jesus era comediante, né? Ele falou que Jesus fazia piada e tal. E, e ele falou que é engraçado de ver isso aqui, porque eu acho Enfim, ele falou enfim, ele comentou ali que quando Jesus estava falando com Nicodemos, né? Que estavam perto de um tanque ali, perto de uma água ali. Perto de uma água ali, né? Tipo um tanque. E Jesus estava explicando para ele como estavam na lei antiga, né? A lei de Moisés. Jesus estava falando para ele que ele tinha que nascer da água e do Espírito, né? Então, nascer de novo, né? Então ele tinha que se batizar, né? E nascer de novo. Só que aí ele não entendia, porque naquela época ninguém entendia, né? Eles não tinham essa, esse entendimento espiritual, entende? Então Jesus estava falando sério com ele. Então ele não entendeu. Ele falou, não, então eu tenho que voltar pra barriga da minha mãe. Então, tipo, ele não tava entendendo. Só que aqui ó, ele não é uma comédia. Então Jesus tava falando sério com ele. Enfim, vamos continuar aqui. E ele falou, né, que Jesus era bem-humorado, que Jesus fazia graça e tal. Mas vamos assistir comigo. Tem mais ainda. O que eu vou falar aqui vai surpreender muito. Tá. Jesus não era um comediante, mas ele usava a mesma ferramenta dos comediantes para atrair a atenção das pessoas. Me explica isso. Ele acabou de falar que Jesus era engraçado e que ele não era comediante, mas que ele fazia, ele usava, né, das ferramentas do comediante. Ele não é comediante, mas usava do comediante. Enfim, vamos prosseguir com isso aqui. E ele desafiava. Jesus despia você só com o olhar e com as palavras dele. Você falou uma coisa muito interessante fora do ar para mim, eu achei interessante que eu te fiz uma pergunta, falei assim, olha, lá na hora da live você vai me entrevistar, né, do podcast, mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você tava me entrevistando. E eu perguntei assim, cara, como é que é fazer humor hoje? Porque o mimimi tá tão grande que se você escrever na internet assim... Eu gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Pronto. Cara, daqui a pouquinho vai aparecer E a pera? E a pera? Pô, Como caramba, assim a não sei o uva? quê. Todo mundo gosta de uva, você é um ovofóbico. Ovofóbico, né? E você fala salada de frutas, por quê? Por que Né? misturar todas as... Nossa, aí você falou comigo, explicando ali até que o humor é o exagero. Quando você falou isso, eu lembrei. Na época de Cristo, e eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da mudança, hein? Era a hipérbole, o exagero que trazia atenção para o humor. Então, quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu. Com certeza, né? Riu. Porque é um...
mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha, passar numa agulha, do que um rico entrar no reino do céu, ser salvo. Isso é verdade, porque como o exemplo do jovem rico, né? Que Jesus falou para ele, vende, rico, né? Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Ele ficou triste e foi embora triste, porque ele era rico, então rico é difícil de desapegar, então isso quer dizer isso, que é difícil de desapegar de alguma coisa mais da riqueza, né? Então o que ele quis dizer ali? Jesus falou, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, né? Passar numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque ele estava fazendo uma comparação que é difícil um rico de se desprender da riqueza dele, né? Como na passagem do jovem rico, pega tudo que tens, vende, dá aos pobres e siga-me, né? Me segue. E o jovem rico ficou triste porque ele era apegado às riquezas dele. Ele não gostou. Então, tipo assim, desde quando isso que ele falou aqui, todo mundo riu, sendo que não tem lógica na pregação, entende? Na Bíblia não fala nada disso. Se você olhar mesmo e pesquisar, não fala que todo mundo riu, que todo mundo deu risada, que o povo ficou alegre. Isso não existe na Bíblia. Então, na cabeça dele de falso profeta, que anda pregando isso, ele falou que Jesus era comediante, que todo mundo riu nessa pregação. Não tem lógica. Tanto essa como a do Nicodemos, também não. Jesus estava falando sério com ele. Ele não entendia realmente porque ele não entendia das coisas do céu, as coisas do reino, né? As coisas espirituais, porque ele vivia na lei. Então aqui também, quando Jesus falou isso aí, eu pelo menos eu não vi graça nenhuma, tipo, de alguém me falar uma coisa dessa, ó. É mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que o rico pro reino dos céus. Eu não vejo graça, eu tô me matando aqui de dar risada. Vocês estão vendo que olha como eu tô dando risada. Então, é esse tipo de falso profeta que tá aí, entendeu? Vamos terminar aqui. Exagero. Era um exagero. Olha, se alguém olhar pra mulher com a intenção impura, já adulterou. Mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe, você é um comediante. Só ri de nervoso. De nervoso. Não, da onde que ele tá tirando isso? Se você olhar pra uma mulher... Aonde que isso é comédia? Você adulterou, isso é piada, isso ele tá falando do pecado. Esse cara... É isso que hoje em dia, é isso que as pessoas estão se alimentando, de falsos profetas assim, que isso pra mim é uma distorção da palavra. Jesus estava falando sobre o pecado. Se você olhou para uma mulher e pensou, ou algo do tipo, né, você já pensou em alguma coisa, você já adulterou. E isso é engraçado? Jesus estava dando um alerta, Jesus estava falando, ele estava dando uma fumada, ele estava dando uma travada direto para as pessoas. Então ele estava falando direto, né? Não tinha rodeio. Então ele falou que isso é engraçado, que isso aqui Jesus era comediante. Aonde que isso é comédia? Enfim, vamos terminar essa palhaçada aqui. Ri, mas depois ela para pra pensar. Pra pensar. Pô, caramba, bicho, ele tá me fazendo rir aqui. Principalmente o humor que mexe com política. O cara, ele lança geral ali. O humor é a forma mais fácil de você entrar na cabeça das pessoas, é direto. Principalmente, né? Vilelas, com um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. E os hipócritas também não. Falou o culto aqui, né? Falou o arqueólogo, falou o cara zica, né? Falou o estudado, o PhD. O cara que fala hebraico, aramaico, o cara que fala inglês, espanhol. O cara que é arqueólogo. Gente, não tem nada a ver isso que ele tá falando. Não sei se vocês concordam, mas ele você viu que agora ele já deu ele já se impôs ali, né? Ele falou os medíocres, né? Os intelectuais medíocres, né? Ele já deu uma travada nas pessoas que estão meio que discordando ali, entende? Tipo, aí ele já deu uma... Então você é meio que ignorante ali, sabe? Tipo, ele já deu uma pra você ficar esperto, mas enfim. Quem é medíocre intelectualmente, quem é hipócrita não entende a ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? De burro. Aí Jesus contava uma parábola
E ele jogava papo reto no povo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o povo hoje não quer nascer de novo. Voltando à metáfora hindu lá, eu não quero soltar as minhas folhas, porque no inverno eu vou ficar pelado, vou ficar feio. Eu quero ficar bonito. Dá trabalho, né? Aí você fica no inverno se enfeitando com folhas que não são suas, porque as naturais caem. É como o Photoshop do Instagram, que não é você. Você não muda e você está morrendo sem perceber. E você viu que ele se contradiz ali, né? Que ele é tão inteligente, né? Ele falou que Jesus era bem-humorado, que ele usava umas técnicas de comediante, mas não era... Né? Que não era comediante, mas usava as técnicas de comediante, que ele fazia o povo rir, ou que Jesus fazia o povo rir, fazia o povo se alegrar ali, fazia o povo rir, mas que ele não era comediante, mas ele usava as ferramentas de comediante. Então, e todas as passagens que ele falou ali na Bíblia, que Jesus estava, em certas situações ele estava, ou tipo de pregações, ou para quem Jesus estava falando, ele quis dizer que Jesus fazia o povo rir. Como ele falou de Nicodemos, como eu já expliquei para vocês. Nicodemos, ele era da lei, ele não entendia. Então Jesus foi até ele, como eu falei, ele estava perto tipo de um tanque, né? Havia água lá. Então ele chegou ali e estava falando com Nicodemos, né? Sobre as coisas do reino. Ele falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que descer as águas, né? Tipo, quis dizer, né? Você tem que se batizar, né? E nascer de novo. E ele aí na cabeça dele, que ele não conhecia as coisas, né? Jesus sabia, mas Jesus foi falar pra ele. Mas ele não entendeu. Ele falou: mas como que eu vou voltar pra barriga da minha mãe? Mas o que ele tá falando de nascer de novo, né? A forma que ele tá falando de nascer de novo era de se batizar, né? De se entregar, de seguir a ele, nascer de novo, né? Ser uma nova criatura. E ele não entendeu. Então isso não foi engraçado. Pelo menos do meu ponto de vista. Não sei do ponto de vista de vocês. E na outra parte foi que ele tava pregando lá e falou que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, passar na agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aí pra mim não é comédia pra mim, né? Então, ele tava falando que do apego, né? Ele falou que é mais fácil um camelo entrar, que é uma coisa impossível, né, de se acontecer. Ele comparou que é impossível um rico entrar no reino dos céus porque ele é apegado às riquezas dele. Como o jovem rico, né? Que Jesus pegou e falou pra ele assim, ó, pega tudo que tens, vende, dá aos pobres e siga-me, né? E ele ficou triste, por quê? Porque ele era apegado à riqueza dele, ele não ia abrir mão da riqueza para seguir, assim, ele já cumpriu os mandamentos, né? Naquela época ainda estávamos debaixo da lei. Nós não, né? Eles estavam debaixo da lei. Então, naquela época eles estavam debaixo da lei. Porque naquela época eles estavam embaixo da lei. Então, quando Jesus falou para ele isso, ele já cumpriu os mandamentos, mas ele falou, só te falta vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Então Jesus sabia que ele não ia. Jesus sabia, então Jesus fez a proposta para ele. E ele ficou triste, porque ele falou, nossa, esse eu não abro mão, entende? Vou abrir o meu conforto, não vou fazer isso. Então, tipo assim, isso não é engraçado. Então, ele comparou uma coisa que falou que isso era engraçado. E o outro foi do pecado, que ele falou que se você pensar, né, se você com a sua cabeça você pecar, né, em pensamento com uma mulher, né, você já adulterou. Então, nossa, que engraçado. Nossa, tô rachando o bico aqui. Então, tipo, não tem lógica isso. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é que é o nível do sistema religioso hoje. É isso, o sistema religioso tá assim. Então, distorção, falando que cada um fala o que quer, cada um pega um microfone, cada um pega uma câmera e começa a falar um monte de besteira. E as pessoas acreditam, as pessoas não pegam a Bíblia para ler. Principalmente o Novo Testamento, como eu falo. Vai conhecer o Novo Testamento, pelo menos o Novo Testamento, que nós fazemos parte, que é a graça. Para você entender que isso aí já passou, né? Que nós vivemos na graça, para você entender realmente o que é. Não é chato, é legal. Ah, não, é difícil. Não, o cara é PhD, o cara ele é zica, né? Então o pessoal idolatra um Zé Ruela desse, entendeu? Entende? E não vai na fonte que é a Bíblia. Então, mesmo eu falando aqui, vocês não tem que... Ah, tô ouvindo esse maluco aí, não sei nem que esse Zé Ruela aí que tá falando também. Tá certo, vocês tem que... Pode ouvir, ouve que esse Zé Ruela tá falando, quem seja que for, mas você vai lá e compare, pegue tua Bíblia,
principalmente no Novo Testamento, e vai comparar, ver o que ele está falando. Não é difícil, não precisa ser estudado, você tem um curso de teologia, é simples. Você acha que se fosse assim, Deus iria fazer a Bíblia, que é para todos? Você acha que os apóstolos, as pessoas que escreveram ali, que deixaram suas cartas, seus livros, vocês acham que eles eram PhD? Você acha que eles eram estudados? Não. É simples, se você ler ali, pegar o capítulo, você vai entender o que está acontecendo. Mas é isso que o sistema não quer. E outra que as pessoas têm preguiça também, né? Ah, eu não vou ficar lendo isso aí, não. Eu vou lá na minha seita lá, e a minha seita lá, o pastor cai no manto lá, ó, o pastor cai no foguinho, ó. Charamanai. Então, tipo, sabe? Ah, não, eu recebo. Pra que eu vou ler a Bíblia se eu recebo a mensagem do céu lá na minha seita, lá na onde eu vou? Gente, não existe mais templo. Não existe mais isso. Prestem atenção, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Se você tá lá, você nem sabe quem é, você acredita em cada coisa. Olha só a porcaria que tá acontecendo. O cara falou que Jesus era comédia. Depois ele se contradiz falando que não, que ele não é comédia. Depois ele já dá uma no meio falando, não, o povo era meio ignorante ali, não entendia, né? Lá. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar com vocês. Que vocês analisassem comigo se de repente também ia falar, não, Rodrigo, você tá falando besteira, cara. Nossa, nada a ver o que você tá falando aí, nada a ver. Deixa seus comentários, deixa seu ponto de vista, se você acha que eu tô errado, se acha que realmente Jesus era comédia, né? Se Jesus era comediante, Jesus era bem humorado. Claro, Jesus não era um carrasco. Claro que tinha momentos que ele brincava, né? Momentos que ele gostava de criança. Jesus não era Mas só que nas comparações que ele fez, não tem lógica. Ele falando que Jesus era comédia. Que Jesus era comédia, mas não era comédia. Mas só que usava só as artimanhas do comediante ali, que ele fazia o povo rir. E os exemplos que ele deu ali no texto, na Bíblia, não tem nenhuma clareza que era o engraçado, a não ser que você acha que é engraçado, né? Dos três exemplos que eu falei, é, do Nicodemos, do pecado e do camelo, né? Do jovem rico, né? Do jovem rico não, do rico, né? Que é tipo, passar na agulha, né? O camelo passar na agulha, que é mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, galera, já deixa seus comentários, já siga o canal, se inscreva. Fala, não, Rodrigo, acho que você está enganado, acho que você está equivocado. Não, Jesus era palhaço mesmo, Jesus era engraçado, Jesus era comediante mesmo. E eu concordo com ele. Se você acha que eu tô errado, deixa seus comentários, deixa seu ponto de vista. Esse canal aqui é bem democrata, vamos por assim. Você pode deixar o que você acha ou não. Eu procuro responder todos os comentários, ruins ou bons, eu comento, eu replico, né? E, enfim, deixa seu ponto de vista lá. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto, beleza? Muito obrigado mesmo aí, é nóis.